Imagina que é noite. Uma noite de verdade, sem luz de abajur, sem celular aceso. O tipo de noite em que o silêncio parece ter um peso, em que você ouve o próprio coração. Agora, imagina que você não está no seu quarto. Está no fundo de uma cova funda, fria e escura. E lá dentro, você não está sozinho. Tem leões. Essa é a história de um homem que viveu essa noite, de verdade. Ele não fugiu, não chorou até desmaiar, não tentou escalar as paredes. Ele ficou parado, em pé, e orou. Isso é o que você vai descobrir hoje aqui no Noite com Deus. Vamos abrir o grande livro. O nome dele era Daniel. E antes de te contar sobre a cova, você precisa saber quem ele era. Porque a cova não faz sentido sem a história que vem antes dela. Daniel era hebreu. Ele não era do mesmo povo do rei que governava a cidade onde morava. Mas Daniel nunca esqueceu o seu Deus, nem por um dia. Ele tinha sido levado ainda jovem para Babilônia, uma cidade enorme, barulhenta e cheia de ouro. Cheia de estátuas e de gente que adorava deuses que Daniel não conhecia. Com o tempo, Daniel foi crescendo em sabedoria. Ele era inteligente, dedicado e honesto. E essas três coisas juntas fizeram com que os reis percebessem que ele era diferente. O rei Dário, que governava naquela época, gostava tanto de Daniel que queria colocá-lo no cargo mais importante do reino, acima de todos os outros líderes. Era uma amizade verdadeira. O rei via em Daniel algo que os outros não tinham. E foi aí que o problema começou. Os outros líderes do reino sentiram aquele aperto no peito. Você já deve ter sentido isso também. Quando alguém recebe um elogio que você achava que merecia. Só que no caso deles, esse aperto virou plano. Um plano para derrubar Daniel. Eles observaram Daniel por dias, procuraram um erro, uma mentira, uma traição, mas não encontraram nada. Daniel era limpo por dentro e por fora. Então, eles decidiram usar a única coisa que não podiam tirar dele: a fé. Foram até o rei Dário e propuseram uma lei que dizia que durante 30 dias ninguém poderia pedir nada a nenhum deus, só ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. O rei assinou. Ele nem imaginou que aquela lei tinha um alvo: Daniel. O selo estava posto, a armadilha estava fechada. E Daniel ainda não sabia de nada. Quando Daniel soube da lei, ele foi para o seu quarto, abriu a janela, a mesma janela de sempre, voltada para Jerusalém, a cidade da sua gente. E orou, 3 vezes no mesmo dia, do mesmo jeito de sempre, sem esconder, sem mudar nada, como se a lei não existisse. Os homens que armaram a armadilha estavam do lado de fora, olhando pela janela. Quando viram Daniel ajoelhado, foram correndo contar ao rei. O rei Dário ficou destruído por dentro quando ouviu o nome de Daniel. Ele passou o dia inteiro tentando encontrar uma saída na lei, um jeito de salvar o seu amigo. Mas a lei dos medos e persas não podia ser mudada nem pelo próprio rei que a assinou. E quando o sol se foi e a noite desceu sobre a Babilônia, os guardas foram buscar Daniel. O rei voltou ao palácio, mas não comeu nada, não tocou em música, não dormiu. Ficou deitado com os olhos abertos, esperando o amanhecer com um nó na garganta. A cova era funda, as paredes de pedra, o cheiro pesado, e no escuro você podia ouvir, não ver, ouvir. O ronco baixo, a respiração pesada, o arrastar lento de patas enormes sobre o chão. Os leões estavam lá. Uma pedra grande foi colocada sobre a entrada da cova. O rei Dário voltou ao palácio, mas não dormiu naquela noite. E Daniel? Daniel ficou na cova, com os leões.
a noite inteira. E algo aconteceu lá dentro que nenhum olho humano viu. Algo silencioso, invisível, maior do que qualquer coisa que aquelas paredes de pedra pudessem conter. Os leões, que poderiam ter devorado Daniel num segundo, ficaram quietos, mansos, como se esquecessem que eram leões. Deus enviou um anjo. Não houve trovão, não houve clarão, só um silêncio diferente. O tipo de silêncio que parece cheio, não vazio. E a noite passou assim. Daniel em paz, os leões quietos ao redor. Lá no palácio, o rei Dário ficou olhando para o teto a noite toda, sem comer, sem dormir, com o coração pesado. Às vezes, quem tem medo não é quem está no perigo, é quem fica de fora esperando. Mas enquanto o rei sofria lá fora, dentro da cova era diferente. Uma luz suave começou a descer pelo teto de pedra, sem barulho, sem pressa, uma presença que aquecia tudo que tocava. Os leões sentaram, depois deitaram e fecharam os olhos. Daniel estava rodeado de leões e estava em paz, como alguém que passa a noite sendo cuidado, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele não estava sozinho naquela escuridão. Nunca esteve. Quando o primeiro fio de luz da manhã chegou, o rei Dário correu para a cova, sozinho, sem coroa, com a voz tremendo. Ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem você serve sem parar, conseguiu te salvar dos leões? E de dentro da pedra e do escuro veio uma voz, firme, tranquila, viva. Ó Rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque diante dele sou inocente. Daniel saiu da cova sem um arranhão, sem medo no olhar, como alguém que passou a noite inteira sendo cuidado. Porque foi exatamente isso que aconteceu. E agora vem a parte mais importante dessa história. Não é sobre leões, não é sobre covas. É sobre o que Daniel fez quando a lei veio contra ele. Ele simplesmente continuou sendo quem ele era, do mesmo jeito, pela mesma janela. Você também tem momentos assim. Talvez não seja uma cova com leões, mas existe aquele dia difícil na escola, aquele colega que implica, aquele momento em que parece mais fácil fingir que Deus não existe para não parecer diferente. Daniel escolheu ser diferente, e Deus fechou todas as bocas que estavam abertas contra ele. Essa noite, enquanto você fecha os olhos, lembra disso. A mesma mão que fechou a boca dos leões lá na Babilônia, cuida de você, aqui, agora, no escuro do seu quarto. Você pode dormir. Você está guardado. Descansa agora. A música vai ficar aqui do seu lado. E se você quiser continuar ouvindo histórias assim, tem mais. Tem sempre mais. Porque o grande livro não acaba. E cada página que você vira, tem um Deus que cuidou, e alguém que saiu da cova, mais inteiro do que entrou. Boa noite. Deus está acordado. Ei! Se você gostou do vídeo, aperta o like pra mim e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, senão você vai perder os próximos, e vai ser muito legal. Até o próximo vídeo, Deus abençoe!